Nós estamos iniciando hoje a nossa campanha do mês de fevereiro, vivendo dias de plenitude. O que eu preciso entender? Plenitude na Bíblia quer dizer cheios do Espírito Santo. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que vivamos dias cheios do Espírito Santo. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é cheio da promessa. E aquele que é cheio da promessa, ele é cheio de fé. Sempre que você ler na Bíblia a palavra plenitude, esta palavra vem acompanhado dessas três coisas. Plenitude, cheio do Espírito Santo, cheio da promessa e cheio de fé. Como ter fé? É ser cheio da promessa. E se eu estou cheio da promessa, eu vou viver uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos lá, ler a palavra de Deus que se encontra em João capítulo 1, para que nós possamos entender a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deixa-me dizer algo importante. Se você veio para ouvir uma palestra, querido, eu digo para você que não temos uma palestra para te dar. Não temos. Mas se você veio para buscar uma palavra dos céus, Deus tem uma palavra para você. Se você veio buscar uma palavra dos céus, há algo dos céus para a sua vida hoje. Olha o que diz a palavra de Deus, João, falando sobre Jesus. O propósito do Evangelho de João é revelar quem é Jesus. E o Jesus que é filho de Deus, que é Deus. E aí ele falando de Jesus, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Verbo é palavra ativa, palavra em ação. Ser, permanecer, estar. Esse é o nosso Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, do seu pai e da sua mãe, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne. A palavra ativa de Deus, a palavra em ação, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele a quem dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça. Quando Deus cria o homem, quando Deus cria Adão, Adão era apenas um pedaço de barro. Mas a Bíblia diz que quando Deus sopra o seu espírito em Adão, Adão fica pleno, cheio do Espírito Santo. Qual foi a primeira coisa que Abraão falou, hein? Adão falou. Alguém sabe qual foi a primeira palavra de Adão?
Xaramacataramanaia. Vocês não entenderam? Ele falou em línguas, irmão. Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Não foi isso que aconteceu lá em Pentecostes? Quando eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. Adão é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz então que o homem, por onde ele andava, ele levava a plenitude de Deus. Onde ele chegava, ele era cheio. Tudo que ele colocava a mão prosperava, porque era cheio do Espírito Santo. Não havia enfermidade, por quê? Porque ele era cheio, pleno, ele tinha plenitude, ele vivia em plenitude. Mas quando o homem pecou, o homem tornou-se inimigo de Deus, o Espírito de Deus se afastou do homem. O homem cheio do Espírito Santo perde agora a plenitude do Espírito Santo, deixa de ser cheio. E aí o que acontece? Deus faz uma promessa. Qual era a promessa? Que ele enviaria o seu filho para assumir o meu pecado, o seu pecado, assumir a culpa do pecado e nos devolver o Espírito Santo. Então, o homem era cheio do Espírito Santo, perde o Espírito Santo. O que faz Deus? Cria a promessa. Envia a sua palavra. E Abraão foi chamado pai da fé. Por quê? Porque ele recebeu a promessa, ele entendeu. Abraão entendeu que Deus iria enviar Jesus. E Jesus fala isso. Abraão viu os meus dias e se alegrou. Aí disseram para Jesus, mas você não tem nem 60 anos ainda, como que Abraão viu os seus dias? Abraão viu os meus dias. Ou seja, quando Abraão recebeu a promessa, ele recebe a fé e ele começa a ver a vontade de Deus na vida dele. Por isso eu quero que você entenda o seguinte: plenitude, viver em plenitude é viver cheio do Espírito Santo. E aquele que vive cheio do Espírito Santo, vive cheio da promessa. Ele tem a promessa de Deus na sua vida. E aquele que tem a promessa de Deus, tem a fé. Hoje nós confundimos muito fé, a fé da religião com a fé de Deus. A fé da religião não tem nada a ver com a fé de Deus. Nós confundimos muito fé como um sentimento. Hoje eu acordei tão cheio de fé. Hoje eu acordei tão sem fé. Fé não é isso, irmãos. Fé não é sentimento. Se você sente ou não sente. Fé. Eu falei isso porque eu me perdi aqui onde eu ia. Ok? Mas o que eu quero que você entenda? Olha o que diz lá em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Vamos pela palavra, porque a palavra de Deus tem esse poder de gerar fé na minha vida e em sua vida. Efésios capítulo 3. Verso 14 ao 19, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso: por causa de vocês, eu me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender
com todos os santos, com toda a igreja, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conheci o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! O Espírito Santo em minha vida, em sua vida, nos enche. Com qual propósito? Para conhecermos as entranhas de Deus. Irmãos, eu li um versículo esses dias na Bíblia, na minha versão, que mexeu comigo, mexeu profundamente em meu coração. Lucas capítulo 1, verso 78, em que ele fala o seguinte, Lucas capítulo 1, verso 78, olha o que ele diz. Na minha versão diz assim: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. O Espírito Santo, quando Deus sopra sobre o homem, Ele sopra aquilo que vem de suas entranhas, que é o seu Espírito. E qual é a função do Espírito Santo em minha vida e em sua vida? Olha o que diz lá no verso 77. Quando o Espírito Santo vem sobre minha vida e sobre sua vida, Ele dá ao seu povo conhecimento da salvação. A primeira proposta do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo, é conhecermos o coração de Deus. E a Bíblia diz que o coração de Deus é esse, que Ele quer que todos se salvem e que todos venham ao conhecimento da salvação. Às vezes, quando eu e você vemos uma pessoa que não valia nada, que foi morta, você fala, graças a Deus, resolveu o problema da terra. Mas Deus olha para aquilo, Ele se move, nas entranhas dele Ele sente misericórdia. Certa vez Jesus falando com os religiosos, Ele falou, olha, vocês estão muito preocupados em fazer sacrifícios para que os seus pecados sejam perdoados. Mas ide e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocausto. Por que Ele está falando aqui? Porque quando você conhece quem é Deus, você conhece, vê as entranhas de Deus, você vai conhecer a misericórdia de Deus através do seu Espírito. Certa vez, Moisés falou, eu quero ver, Senhor, a sua glória. Eu quero ver a sua glória. Eu, quando me converti, eu pensava que glória de Deus era luz, né? Brilhar. E às vezes a gente ia no monte, o monte brilhava, a gente falava, irmãos, o monte foi cheio da glória de Deus. Mas a glória de Deus não é isso. Quando Moisés vê a glória de Deus, ele dá um grito, ele fala, Senhor Deus, misericordioso. Ele vê a essência de Deus. E o Espírito Santo é a expressão da misericórdia de Deus. Sabe por que Ele quer encher você do Espírito Santo? Porque Ele quer que você seja cheio da misericórdia dEle. E aí, quando você é cheio da misericórdia de Deus, acontece aqui, olha, você começa a ter conhecimento da salvação. Quanto mais conhecimento, mais cheio. Quanto mais cheio, mais conhecimento. E aí continua dizendo, na remissão dos seus pecados. Porque quando você começa a andar com o Espírito Santo, Ele começa a lavar você dos seus pecados. Ele começa a nos lavar dos nossos pecados. Amém? E aí ele continua. Para dar conhecimento da salvação,
na remissão dos seus pecados. Verso 79, para iluminar os que andam assentados em trevas, na sombra da morte. Só o Espírito Santo tem esse poder de ir lá e tirar a pessoa das trevas. Eu e você só podemos orar, mas o Espírito Santo pode ir lá, iluminar aquela pessoa que está nas trevas, sentada na sombra da morte. E aí ele termina dizendo, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. O Espírito Santo de Deus, como eu disse para vocês, ele sustenta a promessa de Deus. E a promessa de Deus sustenta a nossa fé. Que fé? A fé que vem por meio da palavra. Paulo diz isso à igreja, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Aí você está falando, mas a minha fé não funciona, a minha fé é tão pequena. É lógico. Enquanto você não colocar a sua fé na promessa de Deus, na palavra de Deus para a sua vida, ela vai continuar pequena. Porque o único que pode aumentar a minha fé é o Espírito Santo, mediante a palavra, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Que fé? Hebreus capítulo 12, 2. Olha o que diz, Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor, dono e consumador da fé. Eu tenho fé em Deus, mas eu não creio em Jesus. Ok, tem a fé da religião, a fé da cabeça, a fé da emoção, mas a fé que vem de Deus, Jesus é o autor e consumador. Jesus chega para os seus discípulos e diz, tende a fé que vem de Deus. Tende a fé que vem de Deus. Há vários tipos de fé, mas há uma fé, que é a fé que vem de Deus. E esta fé que vem de Deus, ela vem através de Jesus, o autor e consumador. Atos capítulo 3, verso 16. Põe na tela aí para nós entendermos o que Pedro está dizendo aqui. Atos capítulo 3, verso 16. Olha o que ele diz. Pedro está indo para a igreja orar, 3 horas da tarde. Tinha um paralítico na Porta Formosa. E a Bíblia diz que Pedro olha para ele e diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aquele paralítico deu um salto e começou a andar, e a pular atrás de Pedro, e foram para o templo então, eles pulando. E a Bíblia diz que o povo começou a olhar, São Pedro, São Pedro, São Pedro. E ele diz, não foi o nosso poder ou virtude que fez isso, não foi. Ele diz, olha, é pela fé no seu nome, no nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer estes que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, a fé que vem por Jesus, deu a este na presença de vós perfeita saúde. Então existe um tipo de fé que Deus quer derramar sobre a igreja nesse mês. E é esta fé que vai liberar o seu milagre. É esta fé que vai liberar a promessa de Deus para a sua vida, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai cumprir, e se Ele prometeu, é certo que Ele vai fazer. Aleluia! Pedro então diz aqui, olha, é a fé que vem por Jesus, é a fé que vem por Ele. Se você não tem fé, é porque não tem Jesus. Mas se tem Jesus, você tem fé.
E se você tem fé, você tem promessa. E se você tem promessa, o Espírito Santo vai agir na sua vida. Olha o que João está vendo Jesus falar para a igreja de Pérgamo. Apocalipse 2:13. Apocalipse 2:13. Olha o que Deus está falando à igreja. Conheço as tuas obras. Deus conhece a sua vida. Ele disse para a igreja: eu sei que vocês habitam onde está o trono de Satanás. Mas uma coisa eu tenho visto em vocês. Vocês retêm o meu nome, confessam o meu nome, profetizam o meu nome, declaram o meu nome. E não negaste o quê? A minha fé. Então deixa eu dizer para você, igreja, para você que está aqui nessa noite, para você que está nos assistindo pela TV. A fé que você tem, ela não é sua, ela vem através do nome de Jesus. E todas as vezes que você fala em nome de Jesus, esta fé entra em ação. Por isso Pedro fala: não foi por mim, não é a minha virtude, é a fé que vem por ele, através do nome dele. Toda vez que você diz em nome de Jesus, você está liberando a fé para a sua vida, a fé sobrenatural. Deixa-me contar para você a última história na Bíblia linda, maravilhosa. Tenho ainda uns minutos. Vamos lá. Lucas capítulo 8. Quero contar para você aqui o que Lucas está falando de um milagre que Jesus fez. Lucas capítulo 8, do 43 em diante. Jesus estava em Cafarnaum, onde Jairo morava. E aí, Jairo vem e pede para Jesus ir curar a filha dele. E Jesus então, é interessante o que está acontecendo aqui, porque Jairo era o chefe da sinagoga, era o líder religioso. E quando ele chega para Jesus e fala: Jesus, vamos para minha casa, Jesus não tinha opção de não ir, porque o bispo mandou, o pastor mandou, chegou para ele: vamos lá na minha casa orar pela minha filha. Só que no meio do caminho, quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. No meio do caminho, para uma mulher que tinha uma enfermidade há quantos anos? 12 anos. Só que essa mulher, ela fez algo diferente. Ela não exigiu que Jesus fizesse um milagre. Isso acontece aqui para eu e você aprender algo. Olha o que acontece. E uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com remédios todos os seus haveres, e por nenhuma pudera ser curado, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu manto, e logo se estancou o fluxo do seu sangue. Há um outro evangelista que ele fala assim: e ela foi dizendo consigo mesmo: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E aí Jesus falou: quem me tocou? E Pedro falou assim: o senhor está maluco. Todo mundo tocando no Senhor. O Senhor pergunta: quem me tocou? Está todo mundo esbarrando no Senhor, empurrando o Senhor. Ele disse, e Jesus disse: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com entendimento. O que aquela mulher sabia? Todo judeu, quando ele vai orar, ele não ora o que vem na cabeça. Primeiro, ele se cobre do manto.
Assim. Por quê? Porque Deus falou, todas as vezes que você orar, você precisa estar debaixo da promessa. E aquela mulher, quando foi e tocou no manto, ela não tocou no manto de qualquer maneira. Ela falou, eu creio, Senhor, que o Senhor tem uma promessa para a minha vida. Eu creio, Jesus, que o Senhor pode liberar essa promessa e liberar a minha fé. E aí Jesus para e fala para ela, olha, porque você creu na promessa, a fé foi liberada para a sua vida. Hoje tem uma promessa de Deus para a sua vida. Nesse mês você vai passar debaixo desse manto, dizendo, Deus, eu recebo o seu Espírito Santo, eu recebo a promessa e eu recebo a fé para que o milagre do Senhor aconteça na minha vida. Viver em plenitude é isso, é ser cheio do Espírito, carregar a promessa e ter a fé que vem de Deus. Só existe fé quando eu tenho promessa. E quando eu tenho promessa, o Espírito Santo age e toca em minha vida. Amém, queridos? Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Fica em pé no seu lugar. Quero pedir os pastores que venham aqui à frente. Nós vamos segurar o manto. E você vai passar embaixo. Vai vir dizendo, Deus, eu vou viver debaixo dessa promessa, eu vou viver debaixo da plenitude do seu Espírito Santo, e eu sei que aquele que tem promessa, tem fé, em nome de Jesus. Aqui. Isso. Segura aqui dois do lado de cá, os pastores do lado de cá, outros pastores de lado de lá. Segura alto, né? Se vocês conseguirem. Ok. E se os pastores vão orando aí, vocês... Lucimar Valadão, chega um pouquinho mais para cá, João. Aí, melhorou. Ok? Esse pessoal de cá passa do lado de cá, e o de cá passa do lado de cá, para você receber a sua promessa, a promessa de Deus em sua vida, amém? Glória a Deus, pode vir, vamos declarando, venha declarando, em nome de Jesus, venha declarando a promessa de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, coisas maiores virão, milagres vão acontecer em nome de Jesus, venha tocar a promessa de Deus. Fala, Deus, eu recebo a fé, eu recebo a plenitude do teu Espírito sobre a minha vida. O que não chegou ao coração do homem, aleluia, venha é declarando, venha declarando para você. Deus tem preparado grandes coisas para a sua vida. Homem, segredos que não foram revelados. É o que Deus tem preparado para você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Aleluia. Não limite a sua fé. Levante as suas mãos, profetize isso. Leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisa
coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Levante as suas mãos e profetize isso. Aleluia! O que o olho não viu, nem ouvido ouviu. Profetize isso. Aleluia. É o que Deus tem preparado pra você. Aleluia! É verdade, Senhor. O que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados. Aleluia! É o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui. O que Deus fez até aqui. Só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé. A fé nos leva a crer que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Pode o fruto da oliveira mentir, ou o justo mendigar o pão. Mesmo assim, eu confiarei em ti. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Levante as suas mãos. Diga: Senhor, eu creio. Coisas maiores virão. Milagres vão acontecer em minha vida. Porque eu tenho o teu Espírito. Eu tenho a tua promessa. E eu tenho a fé que vem da tua palavra. Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que você seja pleno, cheio do Espírito Santo. Que as promessas de Deus brotem em sua vida. E que você viva a plenitude da fé em Cristo Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia.